gostaria de compartilhar com vocês o meu testemunho de conversão, para que assim sirva de alerta para muitas pessoas que ainda se encontram enfraquecidas e em dúvidas quanto a estarem nos caminhos do Senhor. Quando criança, às vezes o meu pai me levava para trabalhar com ele e dizia que eu deveria aprender a sua profissão. O meu pai tinha a profissão de restaurador de móveis antigos. E assim, comecei a aprender com ele, na minha mais tenra idade, esta profissão. Naquela época, ele trabalhava em uma loja de antiguidades. E todos os dias, nesta loja, chegavam móveis de todos os lugares do mundo, principalmente da Inglaterra. E eu comecei a ter curiosidade, porque cada móvel tinha a sua história. O meu pai, com muito cuidado, apreço, disposição, restaurava com muito carinho, com muito cuidado. E como ele tinha paciência para aquilo, meu pai tinha uma enorme paciência, perseverança, e com todas essas qualidades, o seu trabalho se destacava entre muitos outros profissionais ali naquela loja. E todo mundo dizia que ele era o melhor restaurador de móveis de São Paulo naquela época. Ouvintes, a minha família passava por muitas dificuldades, mesmo meu pai sendo um bom restaurador de móveis antigos. Passava por privações no dia a dia, muitas enfermidades. E eu me lembro que nesse período a minha mãe estava esperando um irmãozinho nosso. E apesar de tantos problemas e provações em família, estávamos muito bem pela misericórdia de Deus. Nosso pai, com aquele esforço e dedicação, lutava para construir a nossa casa e nos criar com muito caráter, com ensinamento, e que tivesse um bom estudo para ser um bom adulto, um adulto de caráter, honesto e trabalhador. Quando eu não ia ao trabalho com papai, ficávamos eu e minha mãe na calçada de casa esperando meu pai chegar. Eu o aguardava ansiosamente no final da tarde para pegar aquela maletinha de ferramentas para ajudar nos seus afazeres. Fui crescendo e sempre vendo meu pai como exemplo. Principalmente quando ele dedicava parte de seu tempo para ajudar as pessoas necessitadas. E isso muito me trazia admiração por ele, porque nós não tínhamos grandes posses, às vezes até tínhamos privações de algumas coisas, mas ele compartilhava, dividia o seu pão com a pessoa mais necessitada que ele. Hoje eu posso dizer que meus pais não erraram em nada na minha criação, na minha educação, não. E eu notava que os meus vizinhos tomavam algumas cervejas e gostavam de ouvir músicas. E assim acabamos nos tornando amigos. De tanta gente se ver, dar tchau um para o outro, acabamos conversando e assim criando uma amizade entre nós. E começamos nos sábados e domingos nos reunirmos em casa. Às vezes na casa deles, às vezes na minha. E a vizinhança começou a se juntar comigo e eu com eles. Mas eu percebi que quando eu chegava na casa deles, havia uma pequena correria e alguém escondia algo de mim. E aquilo me trouxe curiosidade. E passaram-se os dias e aquilo foi crescendo dentro de mim como se... O que será? O que será que eles estão escondendo? Que eu não possa ver ou tocar? Enfim, o que será? E os dias passaram e a nossa amizade continuou normalmente. Num certo dia, eu encontrei um recipiente e nele estava uma quantidade de cocaína. Acabei me deixando levar pelo momento e experimentei. E continuei, entre aspas, experimentando todos os dias e acabei entrando no vício. Comecei a passar a conhecer locais das vendas de drogas. Fui apresentado para o traficante
E a partir de então tive livre acesso e passei a trabalhar nesses locais. E eu passava madrugadas inteiras buscando drogas. Comecei a perder peso de uma forma muito rápida, pois eu quase não comia, não tinha fome. Eu tinha fome era de droga. Eu queria às vezes até tomar e comer a droga, não apenas cheirá-la. Eu era muito jovem ainda. E claro que meus pais não tinham a mínima ideia que eu estava me drogando. Mas você sabe que pai e mãe conhecem os seus filhos. Eu tentando esconder e eles com aqueles olhares de o que será que está acontecendo, e talvez eles tinham receio de perguntar para mim e eu me ofendesse. E comecei a levar essa vida e o tempo foi passando e as coisas começaram a mudar no meu pensamento. Passei a ter o desejo de adquirir uma moto. E foi nesse desejo de comprar essa moto que conheci um homem que era considerado o dono do pedaço. Ele era muito conhecido como o poderoso chefão, andava sempre armado e parecia que todos o temiam. Claro, ele era o chefe do tráfico. E eu cheguei até ele e disse: olha, eu queria uma moto. Me iludi em suas palavras e acabei roubando uma. Ele me deu todas as indicações, orientações de como furtar uma moto. Ele também me disse que se eu fizesse isso uma vez, eu ia pegar gosto pela coisa, que eu não ia parar mais. E foi o que aconteceu, ouvintes. Passei a roubar mais e mais, até ser uma coisa muito natural e normal para mim. Com esse tipo de vida, cheguei ao extremo. É claro que um abismo chama outro abismo, e que os caminhos que nós escolhemos em desacordo com a palavra de Deus são caminhos de morte. E eu acabei indo parar na FEBEM aos meus 17 anos. Não que meu pai e minha mãe não tivessem dado para mim uma boa criação. Não! Papai e mamãe eram pessoas boníssimas, de caráter, honestas. Nunca me ensinaram o caminho torto, de roubo, de droga, jamais. Mas infelizmente foi esse o caminho o qual eu havia escolhido para eu trilhar. Irmã Débora, saindo da FEBEM, fui diretamente levado para a penitenciária, mas numa maneira de muita humilhação. É como diz a palavra do Senhor em Provérbios 14:12: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Irmã Débora estava com 18 anos. Cheguei ali, e ali na penitenciária foi mais uma escola do tráfico, uma escola de crime, para que eu aprendesse dia a dia como ser um profissional na área. Resumindo toda a minha história, se passaram 20 anos dentro desse presídio. Vinte anos aqui dentro, 20 anos sem liberdade, 20 anos, eu digo, da minha vida com anos perdidos, vivendo rodeado de tristeza, de vazio, de solidão, depressão. Como esse lugar é ruim. Fui muitas vezes transferido dentre presídios dentro do estado de São Paulo. A mãe das minhas 2 filhas abandonou as visitas. Ela não queria mais me ver. E é claro que, abandonado por ela, as minhas filhinhas não poderiam também ver a mim. E eu fiquei sem ver as minhas filhas. Passei pelo momento de depressão profunda. Uma depressão que muitas vezes eu quis tirar a minha vida. Mas aqui dentro do presídio, ainda hoje, e como havia na época, a Igreja Pentecostal Deus de Amor. E nos momentos de tristeza, quando eu saía da minha cela, muitas vezes sem
ter o que fazer, eu tinha vontade de sentar ali numa das cadeiras daquela igreja Deus de Amor, aqui dentro do presídio, e ver o que estava acontecendo, passar o meu tempo ali. Esse era meu pensamento, passar o meu tempo. Ali eles cantavam, oravam. E uma coisa me chamava a atenção: por que eles cantavam com alegria? Se estavam no mesmo lugar que eu, se estavam dentro do mesmo presídio que eu estava, por que será que eles tinham motivo de cantar? Oravam a quem? Quem estava ouvindo eles quando eles clamavam? E aquilo me chamou a atenção tremendamente. Irmã Débora, a curiosidade crescia dentro de mim para saber o motivo da alegria daqueles amigos presidiários, que eram felizes e eu não, sendo que estavam vivendo a minha situação, eles também viviam. E como é isso? Como que isso pode acontecer? Então todos os cultos da Igreja Pentecostal Deus e Amor eu estava ali. E não é que realmente eu comecei a entender a palavra de Deus. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Apesar que meu pai e minha mãe eram pessoas de muita honestidade, de caráter, me ensinaram a ser um homem de caráter, mas eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ali foi a primeira vez. Comecei a louvar a Deus timidamente, batendo palmas, balbuciando algumas palavras de alguns corinhos, e assim foi tomando gosto pela coisa. Aleluia! O Senhor começou o trabalho de salvação, o plano de salvação na minha vida. Glorificado seja o nome do Senhor. A luz do Senhor começou a brilhar no final do túnel. Irmã Débora, comecei a aprender a palavra de Deus. Adquiri uma Bíblia, ganhei uma Bíblia de estudo, comecei a estudá-la. E eu comecei a tomar gosto de ler, estudar, e aquilo me dava vontade de saber mais. O Senhor começava o grande trabalho na minha vida. O plano de Deus estava sendo iniciado em mim. Irmã Débora, que alegria! E um dia, num dos cultos aqui da Igreja Deus de Amor, dentro do presídio, não resistindo à voz do Espírito Santo, não endureci o meu coração, eu muito emocionado, chorando. É claro que com muita vergonha de outras pessoas me verem chorando, eu levantei a minha mão timidamente. E dentro de mim jorrava-se como se fosse uma fonte que saciava a minha sede de conhecer a Deus. Aquele vazio era preenchido porque era do tamanho de Deus, aleluia. Eu comecei a sentir a minha miséria, o meu pecado, o meu distanciamento do nosso Deus. Aleluia, Deus começou a fazer, através do Espírito Santo, a obra de redenção em minha casa, a minha vida. Naquele instante eu me entreguei ao Senhor de joelhos e repeti as palavras que o pastor dizia: Senhor, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida para o último dia da salvação. E assim, irmã Débora, aceitei a Jesus como meu Salvador. Eu sei, irmã Débora, que Deus tem muitas coisas a fazer ainda na minha vida. Passados alguns meses de estudo e de conhecimento da palavra de Deus, eu me batizei. Que alegria! Glorificado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo. E Ele está chamando a todos aqueles que estão cansados e oprimidos, porque Jesus quer dar o alívio, como me deu o alívio. Permaneço aqui, dentro desse presídio, ouvindo o programa A Voz da Libertação todos os dias. Irmã Débora, e eu tenho certeza que o dia da minha liberdade física vai chegar, porque a minha liberdade espiritual já chegou. Eu me lembro que uma certa vez, ouvindo rádio, o programa A Voz da Libertação, estava ali o saudoso missionário Davi Miranda orando. E eu fiz um voto com Deus, renovando a minha aliança com Ele para nunca, nunca deixá-lo, para sempre servi-lo, mesmo estando aqui, nesta penitenciária, ou lá fora. Irmã Débora,
Comecei a buscar a Deus mais do que nunca. Comecei a ter visões e revelações que confirmavam essa aliança que eu tinha feito com Deus. E eu tive a plena consciência de que Deus trabalhou de forma tremenda e me fez entender o Evangelho na sua profundidade. Já faz 4 anos que fiz esta aliança com Deus. Ainda me encontro aqui nesta penitenciária da cidade de Balbino, aqui no interior de São Paulo. Estou muito feliz. Muitas pessoas podem dizer feliz, preso, numa penitenciária. Sim, porque tenho Jesus. Jesus é a minha felicidade, é o desejo que eu tenho é de falar para todos aqui dentro que Ele pode mudar a vida de todos. Que maravilha servir a Deus. E somente quem serve a Deus tem esta alegria e esta paz que excede todo o nosso entendimento. Glorifica ao Senhor por poder testificar o meu testemunho de conversão. Como o Senhor me chamou das trevas para a luz.